Com a vida pública marcada pela dedicação e paixão pelo esporte amazonense, o advogado assumiu em 2021 a missão de presidir a Comissão de Desporto, Saúde e Bem-Estar da OAB Amazonas, estimulando e pensando o futuro do desporto no estado. Em 2018, ele disputou pela primeira vez um cargo eletivo. Foi candidato a deputado federal e, apesar de sua chapa ter recebido mais de 140 mil votos, não atingiu o quociente eleitoral. Corajoso, em 2022 não desistiu e tentou a Prefeitura de Manaus, tendo o melhor desempenho nacional do PCdoB, mesmo não se elegendo. Persistente, hoje ele é pré-candidato ao mais alto cargo da política no estado, ao de governador do Amazonas. O nosso convidado é Marcelo Amigo. Beleza, eu sou de esquerda. Eu li Gramsci, eu li Marx, eu li Lenin, eu li Trotsky. Aí eu digo, pô, você é de direita, você leu pelo menos Adam Smith? Se o cara diz, eu sou de... Se você diz que é de direita só porque você não concorda com o que eu defendo, sem nunca ter sequer lido o que eu defendo, você não é de direita, você é reacionário, você é burro, você é qualquer coisa. Marcelo, como é a tua história na política? Álvaro, a minha história na política é a história de um inconformado. Eu fui parar na política por um acaso. Eu estava em outra vibe. Na adolescência eu queria ser ator, eu queria ser músico, eu fiz teatro, eu fiz TV. E aí a gente tinha uma máxima nas escolas de bairro que o ensino das escolas do centro eram melhores. As escolas particulares tinham um nível, depois dela vinham as escolas do centro, depois as de bairro. Então eu decidi que eu queria estudar no centro. E aí terminei o ensino fundamental, corri atrás de estudar no Benjamin Constant, queria usar aquela farda vermelha, estudar ali na Praça do Congresso. E aí fui parar num anexo do Benjamin, que hoje é o Francisco Albuquerque, que era num prédio totalmente sem condições, no final da Joaquim Nabuco. Em 6 meses nós tivemos 3 princípios de incêndio, nós tivemos diversos acidentes, pois não tinha condição de funcionar uma escola, e decidimos que tínhamos que nos organizar num grêmio estudantil. E aí assumi a liderança dos movimentos, virei presidente do Grêmio da escola, construímos um prédio novo, conseguimos um prédio novo, e eu sempre fui muito inconformado. Eu falei, gente, se com o Grêmio a gente conseguir um prédio novo, vamos para a União Municipal de Estudantes agora tentar brigar por passe livre. E aí começamos brigando pelo passe livre para garantir que não se acabasse a meia passagem, porque se tentou muito, foram anos, né? Anos de luta, teve carteirinha colorida, teve vale-transporte com o nome da pessoa, teve restrição de utilização no final de semana. Então a gente brigava na frente para tentar manter pelo menos o que tinha. E daí esse meu inconformismo foi me levando a conhecer estruturas partidárias. Me filiei ao PCdoB em 2000, foi o primeiro partido da minha vida. Fiz amigos, estudei muita teoria. O PCdoB ele tinha, na época, um curso de formação marxista. Você fazia primeiro o nível municipal, escolhiam-se os melhores quadros para fazer o estadual. Desse estadual, escolhiam-se os principais quadros para fazer o nacional. E eu fiz esse curso de formação nacional também. Então foi algo que meio que natural, mas sempre com a premissa de que eu não queria viver da política, eu queria ter minha vida, queria fazer as coisas que eu gosto muito de comunicação, fiz rádio FM já também. Então teve uma época que meu filho nasceu, eu dei um tempo, me afastei, fui cuidar de estudar, cuidar meu filho, curtir, pai de primeira viagem. Então, fui cuidar um pouco da minha vida. Depois, quando o meu escritório já estava andando sozinho, que eu já tinha uma certa estabilidade melhor na vida. Escritório de direito. Escritório de advocacia. Isso. Eu sou advogado por vocação, gosto de ser advogado, escolhi ser advogado. E quando o meu escritório já estava andando tranquilamente, aí eu decidi, bom, agora já está na hora de voltar, já dá para voltar sem amarra, sem depender. Isso foi quanto tempo? Entre você parar ali do ímpeto da juventude para voltar depois de ter... Isso levou tempo, isso levou coisa de uns 12, 13 anos, mais ou menos. E quem era o Marcelo nesse período aí, politicamente falando? Não estava nem aí, aliado, ou era aquele cara que ficava acompanhando a política? Sempre acompanhava. Eu me afastei, eu decidi não disputar eleições, até porque era muito jovem também, mas eu sempre orbitei na estrutura partidária. Eu fui secretário-geral do PPS por você continuou anos. Trabalhando dentro dos partidos e tal? Sempre, mas eu fazia muito bastidor.
eu fui secretário-geral do PPS, eu fui presidente da coligação municipal quando o Praciano foi candidato a prefeito. PT, né? Era PT, PPS, era o Praciano prefeito, Luiz Castro vice, Isso. Eu era o presidente da coligação, eu fui secretário de liderança parlamentar por muitos anos, fui presidente da juventude do PPS, secretário nacional de comunicação, então eu sempre estive no meio, eu sempre estive na retaguarda, digamos assim, até o momento em que eu consegui ter autonomia, porque o velho Marx estava corretíssimo. Quem detém o poder econômico detém o poder político. Se você faz política tendo um cargo comissionado em algum lugar, tendo um contrato com alguma empresa, algo que garanta colocar o pão na tua mesa, a tua identidade, a tua autonomia, ela está comprometida. E eu não queria fazer política sem autonomia. Então, no momento em que eu me afirmei como profissional liberal... Ou seja, garanti o meu pãozinho aqui, agora eu vou fazer... Eu iria além do meu pão, porque uma coisa que eu sempre separei... Só uma analogia, claro, não é só o pão, né? Não, eu ia colocar assim, porque não era o meu efetivamente. Eu sou bem simples, eu tenho gostos simples, eu gosto de comer tapioca simples, gosto de tomar café com leite, mas eu nunca permiti que as minhas escolhas interferissem na vida da minha família. Perfeito. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, não era o meu pão. Não é só o seu, né? Era da tua família. Exatamente. No momento em que a questão familiar, os meus filhos estão numa boa escola, os meus filhos têm boas roupas para vestir, os meus filhos estão com o conforto que todo pai sonha dar para os seus filhos. Não vou precisar negociar isso, né? Exatamente. Isso é inegociável. E até hoje eu tomo alguns cuidados em relação a isso. Por exemplo, você não vai achar em rede social foto da minha mãe, foto da minha avó, foto dos meus filhos, porque eu os preservo muito. Eu fiz uma escolha por uma vida pública e eu entendo que tem passos de exemplo que eu preciso dar. Por exemplo, eu uso o SUS. Eu não tenho plano de saúde privado. Os meus filhos têm, mas eu não tenho. Eu fiz essa opção para mim. Eu preciso viver o que a grande maioria das pessoas vive para eu poder entender e buscar soluções. Bom, partindo desse princípio, você falou no início da entrevista que estudou em escola pública, né? Sempre. E aí eu queria uma visão sua de um aluno de escola pública. Por que ainda hoje você acredita que a própria sociedade tem um certo preconceito com a escola pública? Digo isso de alguém que tem os filhos na escola pública, tá? Meus filhos todos estudam em escola pública, mas eu queria a sua visão. Eu não sei se preconceito... Também não sei, usei essa palavra, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu queria que você dissesse. A gente tem um fato, por exemplo, as escolas públicas hoje têm uma qualidade de ensino muito inferior às das escolas particulares. E isso não é demérito do professor. Gerais, né? Isso não é demérito. Um exemplo claro que eu dou, por exemplo, pega um aluno que que fez 3 anos de ensino médio do Lato Senso e um aluno que fez 3 anos de ensino médio no Milburges, por exemplo, foi onde eu estudei. Bota os dois para fazer vestibular, quem tem mais condições de conseguir um bom resultado? A capacidade intelectual deles, ela pode até ser equivalente. Eu parto do princípio de que é. Agora, você tem toda uma carga de vida entre os alunos. Por exemplo, um aluno do Adalberto Vale, ele teve uma exposição de conteúdo muito maior e ele teve também uma possibilidade social de absorção de conteúdo que a maioria dos garotos de escola pública não tem. Pois é, mas essa é uma questão que eu fico me perguntando, porque assim, isso recai, na verdade, não numa estrutura física, né? Isso recai numa estrutura pedagógica. Uma estrutura pedagógica e social também. Eu sou professor também. Eu dava aula numa escola de classe média alta. Eu não tive problema nenhum com alunos meus passando fome, por exemplo. Mas eu sou divorciado hoje em dia, mas eu fui casado com uma professora e eu ouvia muitas vezes de criança que chegava na escola que desmaiava de fome. Então você não tem como separar o índice educacional, a culpa é do aluno. Toda vida tem uma história. Toda criança é aquela tem história, uma história, né? Eu entendo o que você está dizendo. É aquela história de você não tem a dimensão de como funciona o ir para a escola para uma criança dessa, né? Exatamente. Tem uma série de desafios. Mas o desafio primeiro em casa, né? Dos pais motivarem e arrumarem a criança para ir. E muitas vezes dos pais entenderem essa realidade, porque muitas vezes esses pais também são fruto de uma desagregação. É a perpetuação de um ciclo de desesperança, que em algum momento precisa ser rompido. Eu sou um exemplo de rompimento desse ciclo. Pois é, e como isso foi diferente para você? Assim? Porque, por exemplo, hoje, quer dizer, os meus filhos estão na escola pública por opção. Né? Eu entendo que eles precisam viver de uma forma diferente, porque é uma questão de valor. Né? Sim, eu te entendo perfeitamente. Né, de valor. Eu entendo a vida de um certo... Para mim foi diferente, né? Eu fiz o caminho inverso. Então,
eu entendo que eles têm que ter essa experiência de forma diferente. Mas para você, como é que foi? Você tinha condições de estar numa escola particular e estudou numa pública? Eu fui... Pois é, e aí? Não, por que para alguns alunos não deram certo, mas para o Marcelo deu? O Marcelo deu, mas a gente não pode pensar o mundo. Eu ia falar em políticas públicas, não vou nem entrar nisso. Eu não acho adequado você pensar o mundo nas exceções, você tem que pensar na regra. No direito, a gente tem um princípio chamado princípio do homem médio. O que diz o princípio do homem médio? É pensar o que a maioria, o que qualquer um faria nisso. Então, é nesse parâmetro que você tem que estabelecer diretrizes. Ou seja, mesmo nessa situação em que você entende que a educação, ela na pública, ela tem essa deficiência, ela tem essa diferença, você acha que vai ter um caso ou outro que a pessoa vai se destacar? Vai, e são exceções que confirmam a regra, não são provas, aquele discurso fácil, meritocracia, se um conseguiu, qualquer um consegue. Não é assim, né? Não é assim de forma nenhuma. São exceções que confirmam a regra. Eu consegui fazer, vindo de escola pública, consegui fazer uma faculdade, consegui ser aprovado na UAB antes de me formar, estou pré-doutorando agora, vou fazer meu doutorado no exterior, mas eu sou uma exceção. Quantos dos que estudaram comigo conseguiram isso? Então, em algum momento eu fiz escolhas melhores, eu recebi ajudas que outras pessoas não receberam. Então, o meu caso, o caso de outras pessoas também que conseguiram, ele não pode ser tomado como regra. A gente tem que pensar na garantia da isonomia. Eu tive a oportunidade de ter contato com arte, de ter diretores artísticos, eu fiz teatro durante muito tempo, mas eu também nunca tive o peso de passar um dia de fome. Eu tive uma infância muito humilde, cresci numa casa de madeira, alugada. Que é diferente de necessidade, né? Exatamente, eu nunca passei um dia de fome na minha vida, minha avó nunca deixou faltar o nosso pão com ovo, o nosso picadinho, nunca faltou isso em casa, graças a Deus, porque minha avó sempre trabalhou muito. E aí você falou que você usa o SUS. Uso. Quer dizer, os seus filhos usam o plano de saúde, mas você usa o SUS. Sim. Por quê? Por opção. Por opção. Eu te confesso que Qual é a convicção que te traz a isso? Eu acho que eu não gosto da ideia de me afastar da realidade. Porque, por exemplo, vamos lá, quando você atinge um determinado nível social, nível financeiro mesmo de renda, hoje 93% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. 5% ganha acima de 10. 1% ganha acima de 20. Quando você passa a atingir um certo nível financeiro, você sai do sistema. Você já não sabe mais o que alguém está passando dentro de um ônibus, você já não sabe mais o que uma mãe está sofrendo numa fila. Você chega ao ponto de achar que as filas para conseguir consulta não existem. Tem nichos da sociedade em que se você chegar e falar, poxa, aquela senhora estava precisando de uma consulta, ela levou 4 meses até consegui-la. As pessoas acham, não, é absurdo, não acontece. Por quê? Porque a realidade delas é de entrar num aplicativo, marcar uma consulta. Hora marcadinha, certinha, exatamente. Não pega fila, e se a consulta tiver para daqui a 20 dias, você liga para o saque e reclama que eles vão marcar para o dia seguinte. Então, essa realidade, ela é de uma minoria. E eu tenho sempre o cuidado de não perder o contato com a realidade da maioria. É uma coisa pequena, mas é algo filosófico meu. Eu preciso enxergar. Graças a Deus eu sou bem saudável. Não usou pouco, né? Usei pouco, assim, mas também tem vantagem. Eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de sair à noite, eu durmo cedo. Fez por onde também. Também. não brincou com a saúde, né? Exatamente. Bom, Marcelo, aí você, de repente, começou a disputar alguns cargos, né? Primeiro, antes da gente falar dos cargos, eu queria falar um pouco dessa navegação por partido. Você foi, então, do PCdoB, foi o primeiro depois PPS, vida, pelo que você falou PPS, aí me afastei um pouco totalmente da política, passei uns 4, 5 anos sem contato. Você teve, eu acho que, uma ida breve para o PHS, não? Não. Eu fui o primeiro presidente do Amazonas do PMB. PMB, Isso, eu lembro disso. Eu fui o primeiro presidente do Amazonas, depois saí também, porque eu precisava terminar a faculdade, meu curso era 5 anos, eu fiquei 7, então eu decidi que eu tinha que parar para terminar a faculdade, e aí depois foi que eu resolvi voltar efetivamente à política. Eu estava foi em 2017, eu tenho um grupo de amigos que a gente é amigo desde o movimento estudantil, e a decisão de voltar à política, de começar a disputar eleições, partiu desse grupo, não foi minha. Então nós discutimos e identificamos que cargo a gente tem condição de disputar. Acho que dá para disputar a eleição para o Senado. Beleza, então vamos começar a construir isso.
E aí começamos a construir. Em 2017 eu estava na Argentina, e aí o então presidente do PPS, que agora virou Cidadania, que era o Manuel Almeida, me ligou, conversamos e ele me ofereceu o PPS para ser candidato. Eu falei, poxa, fico feliz, agradeço. Simultaneamente eu advogava para o PMN. Eu era advogado do PMN e o PMN também me ofereceu a legenda. E aí agradeci, fiquei envaidecido e decidi na última hora pelo PMN, que não era a opção mais interessante politicamente. Por quê? Porque o PPS tinha tempo de TV, tinha horário eleitoral, o PMN não tinha. Mas você tinha mais... Mas o objetivo, eu sabia que eu teria mais liberdade. Você teria mais comando ali, né? Exatamente. E aí foi um engano que eu cometi, inclusive um erro. Eu lembro que foi muito rápido isso, de repente você mudou novamente, não foi? Eu levei pernada lá. Isso, eu lembro Qual disso. foi a questão? Eu comecei a fazer uma pré-campanha para o Senado, a gente começou a ter uma resposta muito positiva, e aí um ex-dirigente do partido, ele viu que estava crescendo e falou, opa, então não vai ser ele, vai ser eu. Tentou dar uma rasteira na gente. Falou, tudo bem, vocês vão dar rasteira, tudo bem, não sou mais candidato a senador, sou candidato a governador agora. E aí começamos a construir e íamos levar em frente, até que a direção nacional do partido interveio e o presidente nacional me ligou, me pediu que eu fosse candidato a federal para tentar ajudar o partido a cumprir a cláusula de barreira. Aí, como era uma tarefa maior, aceitei, declinei, fui candidato a federal e por conta dessa candidatura eu fui convidado a ser presidente do partido. Fui presidente do PMN, fui presidente do PMN por 6 meses, que também foi um engano, porque quando me chamaram para assumir a presidência, me disseram, olha, o PMN é um partido socialista, e está lá no artigo 2º do partido, então nós queremos, do estatuto, então nós queremos trazer o partido de volta para a esquerda. Falei, tudo bem, vamos trazer, eu sou de esquerda. E nós conseguimos algo que há 20 anos não acontecia no Amazonas. Nós fizemos sentar na mesma mesa por 5 vezes. PMN, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSTU, PSOL e PCB. Tivemos 5 reuniões desses 8 partidos. Dessas 5, 3 foram no meu escritório. Então nós conseguimos fazer a esquerda voltar a dialogar. E só agora parece que vai conseguir fazer uma federação, porque eu estava falando isso para todo mundo, né? As pessoas acham que a esquerda tinha uma união assim. A verdade, ela tem toda uma divisão, né? O que é horrível, que a gente sempre briga. A direita se une, ganha a eleição e depois se mata para governar. Vamos nos unir, vamos ganhar a eleição, depois a gente se mata, mas para fazer um governo dentro daquilo que a gente acredita. Dentro de um governo baseado no ser humano, pensando em fazer o que a esquerda já fez por esse Brasil. Fazer um país onde ninguém passava fome, onde havia pleno emprego. Aí você saiu do PMN e foi para o PSOL já? Eu saí do PMN, eu dormi presidente, acordei deposto, venderam o partido, e aí eu fiquei no limbo. No dia em que eu anunciei que saí do PMN, recebi o convite do PCdoB, o Ian me ligou em nome da direção, eu agradeci o convite, mas fiquei estudando. Eu já queria vir para o PSOL. Então, só que... O PSOL teve essa guinada nacional, né, com bolos e tal. Isso, eu já tinha... Exatamente, eu já tinha uma identificação com o PSOL, já tentava vir, só que o PSOL tinha problemas graves de direção. Tinha uns direcionamentos do diretório estadual que eram totalmente para manter o partido não existindo. Então, barraram minha filiação de qualquer jeito. Eu falei, bom, não vou ficar batendo cabeça, não me querem, vou seguir a vida. Fui para o PCdoB, fizemos uma campanha muito positiva, como a gente estava comentando aqui. Dentre as 10 maiores cidades do Brasil, eu tive o melhor resultado do PCdoB, nacionalmente. Isso foi já em 2020. Em 2020, aquela eleição para governo, não é isso? Para a prefeitura. Para a prefeitura, desculpa. Eu fui das 10 maiores cidades do Brasil, eu tive o melhor resultado do PCdoB. Percentualmente falando. Percentualmente falando. Superei São Paulo, que tinha deputado federal de mandato, superei Belo Horizonte. Então foi uma construção muito positiva. E aí começamos uma construção partidária e aí começou a haver dissonância quanto a projetos e não teve briga nenhuma com o PCdoB. As pessoas sempre perguntam, mas você brigou? Não tive briga nenhuma. Tomei café com o Heron tem 10 dias, troquei mensagens no WhatsApp com a Vanessa há 2, 3 dias. Ficou uma amizade interessante. Até hoje, as pessoas não sabem, mas eu advogo para o PCdoB até hoje. Eu assino todas as prestações de contas do PCdoB no interior e faço porque tenho amigos lá, ficou uma relação muito positiva, só que houve um conflito na caminhada. Eu tenho uma aspiração pessoal, eu entendo que eu posso contribuir com o Amazonas, com o Manaus, no executivo. E o PCdoB tinha um direcionamento de não apresentar candidatura majoritária. Falei, bom, então eu respeito o direcionamento, o partido é maior, a instituição sempre é maior, do que o instituído, eu
nunca na minha vida eu teria o despautério de me achar maior que o PCdoB, longe disso. Então eu entendi que era eu quem não cabia mais ali. Avisei primeiro o Heron, depois avisamos a direção estadual e só depois foi que informamos a imprensa. Teve toda uma história de respeito que é devida, que é necessária, que é indispensável. E aí comecei a sair do PCdoB. E aí foi que se iniciaram as conversas com o PSOL. Eu saí do PCdoB em julho, eu me filiei ao PSOL em setembro, quando eu recebi o convite. E agora estamos construindo e eu enxergo no PSOL a perspectiva de construção de uma história duradoura. Pronto. Aí chega no ponto que eu quero conversar com você. A gente passou aqui 10 minutos para tu me falar todos os partidos que você navegou. Não dá para falar em menos. Não, mas assim, o que eu quero dizer? Você tem uma história longa de partidos, né? Sempre do mesmo lado, na esquerda. Isso, tudo bem, mas o que eu quero dizer não é bem isso. Eu quero dizer o seguinte, o que isso contribui na vida política de alguém que almeja um cargo no executivo? O que eu quero dizer? Hoje se discute muito essa questão das ideologias, né? Ideologias. Por mais que sejam partidos de esquerda, você acabou de dizer, tem ideologias que são bem distintas ali dentro. E a gente sabe, historicamente, né, que a própria esquerda em si, o PCdoB, não enxerga o PT como esquerda. Né? Eu já ouvi isso de gente do PCdoB, dizendo, não, o PT não é esquerda. Né? Então tem esses discursos, né? Porque cada um é mais radical, outro é menos e tal. Enfim, essa coisa toda. Mas eu queria entender qual é a essência do pensamento e do direcionamento político do Marcelo, diante dessas mudanças partidárias todas aí. Eu acho que eu aprendi muito, porque eu consegui viver diferentes nuances. Por exemplo, o PCdoB ele tem um ponto bem interessante, que é o centralismo democrático. Ou seja, discute-se exaustivamente, mas no momento em que se tomou uma decisão... Acabou. Está decidido e você tem que respeitar e acabou-se. O PSOL e o PT também é assim, eles já são partidos de tendências. O que são partidos de tendências? São espécies de federações partidárias. O PSOL, nós temos o Fortalecer, que é a tendência da qual eu faço parte, nós temos a Primavera Socialista, temos a PS, temos diversos movimentos internos dentro do partido. Que são como se fossem segmentos, né? Exatamente. A gente está discutindo as federações partidárias. Então, o PSOL ele já é como se fosse uma federação partidária, porque cada tendência tem sua autonomia, tem seus fóruns de discussão, e a soma de todas elas é que forma o partido. Então, poder vivenciar esses dois lados da moeda me ajudou a crescer enquanto ser humano mesmo, enquanto estudioso, porque eu gosto de estudar bastante o processo político, a evolução histórica do processo político, a relevância dos partidos. Inclusive, eu tenho graves críticas à forma como a justiça eleitoral tem tratado a instituição partido político. Do jeito que a gente está hoje, a gente fala muito do presidencialismo de coalizão, só que na prática não existe. Você tem um presidente, ele tem que negociar com 513 deputados. Por quê? Porque a instituição partido político, que é fundamental para qualquer Estado que se diga democrático, ela está enfraquecida. Então, ou o Brasil caminha para fortalecer a instituição partido político, isso inclusive com ferramentas de democracia intrapartidária. Mas como é que é isso? Eu não entendi o raciocínio. Vou te dar um exemplo do próprio PMN. PMN, todos os 27 presidentes estaduais, eles são nomeados pelo presidente nacional. Perfeito. Ponto. Então, quem nomeia pode destituir. Como é que você vai ter uma resposta efetiva de base se você não tem uma eleição entre os filiados? Um partido ele tem um direcionamento ideológico. Então, quer dizer, aqui no estado do Amazonas, por exemplo, o presidente do partido que vai comandar a estrutura do partido aqui não é escolhido pelos membros do partido, é escolhido pelo presidente nacional. Isso eu estou te dando um exemplo do PMN. Um exemplo. No PSOL, por exemplo, isso já não acontece. Nós temos congressos estaduais que decidem quem são os dirigentes, e esses dirigentes eles têm a legitimidade do mandato e não existe intervenção. Quem é eleito aqui termina seu mandato, se não seguir o direcionamento político do partido, ele vai sofrer consequências administrativas, mas isso é do jogo, mas há um respeito. E a gente tem muita dificuldade, no PSOL nós tivemos poucas, mas nacionalmente, o que a gente enxerga? As pessoas usando o partido conforme a conveniência. Eu estou ligado ao executivo, meu governador, meu prefeito, meu presidente mudou de partido, então eu também vou mudar de partido. Isso é muito ruim, porque isso coloca figuras pessoais acima de uma figura institucional.
Quer dizer, não é, que é essa a grande discussão, né? A ideologia, né, que se defende, né, a linha de pensamento, a linha política do pensamento, ela fica em segundo plano. Exatamente, ela fica ignorada, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu ganhei com os meus votos, não foi com votos do partido. Só que você é um indivíduo componente da sociedade. A estrutura orgânica da sociedade, ela exige a figura do partido político, porque, eu repito, não há nação que se diga civilizada sem a existência de partidos políticos. Que é a organização do pensamento político. Exatamente. Né? Basicamente isso, né? Ponto. Você organizar o pensamento político daquela sociedade. E para você saber, o Marcelo, ele é filiado ao PSOL, então eu já sei mais ou menos como ele pensa. Da forma como o João é filiado ao PSL, eu já sei mais ou menos como ele pensa. O fulano é filiado ao PR, eu sei mais ou menos como ele pensa. Mas quando eu tenho uma pessoa que é ligada, não interessa o partido, eu estou com Bolsonaro, por exemplo, eu quero me eleger, então eu estou com fulano, por exemplo. Pessoas mudam de ideias. Eu não posso pensar um sistema social baseado em alvitres, em pessoas. Eu tenho que pensar em bases doutrinárias, em bases técnicas, que eu posso concordar ou discordar. Mas eu preciso saber com quem que eu estou falando, o que eu estou discutindo. Bom, aí nós vivemos, e você entrou na política, digamos assim, partidária de volta, num momento em que a própria esquerda estava sofrendo baixas na América Latina como um todo, né? Como é que você enxerga esse momento? É porque, assim, tem muita gente que defende que são ciclos, né, de poder. Né? Tem gente que diz, não, esse é o momento da esquerda sair, entrar à direita, mas depois ela vai daqui a 20 anos, 10 anos, volta. Tem aqueles pensamentos, aquelas teorias todas. Né? O que você enxerga aí dessa experiência que a gente está vivendo agora? Eu enxergo com ânimo. Eu estou bem feliz, porque no momento em que, até é engraçado, eu enxergo essa questão cíclica que você mencionou. Nós tivemos um ciclo nefasto na América do Sul, com impulsionamento efetivo dos Estados Unidos, que interferem diretamente e indiretamente nos locais. Nós tivemos um golpe de Estado na Bolívia, que culminou com a Jeanine Áñez usurpando o governo. Nós tivemos um resultado democrático, mas à direita, na Argentina, que foi a eleição do Macri. Nós tivemos um resultado democrático, mas à direita, também no Uruguai, que perdura até hoje com o Lacadipul. Então nós tínhamos uma série de governos de direita avançando. E tivemos isso no Brasil também. A eleição do Bolsonaro, eu resisto a dizer que foi simplesmente um fato democrático, porque nós vimos aqui o caso mais escancarado de lawfare da história da humanidade. O Lula foi impedido tecnicamente, se não conseguisse encontrar mais ferramentas para maquiar o impedimento de Lula ser candidato, e iam executar o Lula. Felizmente não chegou-se a esse ponto, o Brasil retornou. Então esse ciclo está sendo rompido. Na Argentina, através do voto da democracia, a esquerda voltou ao poder. Na Bolívia, através do voto, e a eleição foi em primeiro turno, a esquerda voltou ao poder. Juan Guaidó, que inclusive foi alguém que tentou tramar o assassinato do presidente da Venezuela. Eu tenho minhas severas críticas ao Maduro, mas eu não posso dizer que ele não é legitimamente o presidente da Venezuela. Que era isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, você cita algumas experiências de esquerda, mas e a Venezuela? A Venezuela tem problemas como qualquer outro país tem. Os Estados Unidos têm 42 milhões de miseráveis. Não, mas é bem diferente da Venezuela. Né? É diferente o que a gente vê? A gente não tem, por exemplo, o fluxo migratório dos venezuelanos, né? Ou de americanos, por exemplo, para outros países, né? Como a gente vê da Venezuela, por exemplo. Pois é, mas como eu estou te falando, a gente pega um ponto efetivo para condenar um modelo, sistema inteiro, exatamente. E não funciona. Como eu disse, eu tenho severas críticas à forma de gestão da Venezuela. Tipo assim, apesar de ser de esquerda, o que ele está fazendo lá, você não concorda? Contudo, não. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Agora, grande parte do sofrimento que o povo venezuelano vive não se deve efetivamente às decisões de governo, se deve a embargos que foram impostos pelos Estados Unidos, que agora está se discutindo o levante. Por exemplo, ontem teve uma missão americana que foi a Caracas, sentou-se com o presidente Nicolás Maduro para discutir o levantamento de embargos. Por quê? Porque a Rússia provavelmente não vai ser, a médio prazo, uma alternativa para a compra de petróleo ou mesmo de gás natural. E a Venezuela tem uma bacia de gás natural no subsolo que permite alimentar o mundo por 200 anos. Então, de uma hora para outra, as sanções podem vir a ser levantadas. No momento em que houver o levante dessas sanções, aí a gente vai ver efetivamente o que foi consequência de má administração
e o que foi consequência de interferência externa. Hoje você não tem como fazer essa separação. Então, para onde eu olho, eu tenho críticas ao governo de Maduro? Tenho críticas. Mas eu não me sinto no direito de questionar a legitimidade dele. Houve uma eleição, houve uma votação popular e ele teve a maioria. Ponto. Respeitar a soberania das nações. Ok. E como é que você vê essa polarização desse pensamento aqui no Brasil? Inevitavelmente, a gente vai enfrentar mais uma eleição polarizada, né? A anterior, para prefeito, né, municipal, ela já foi um pouco assim, já sofreu muito dessa interferência. E, assim, todos os analistas dizem que apesar desse levante da terceira via desorganizado, no meu entendimento, ainda, não sei se vão conseguir organizar esse arcabouço de pensamentos, de interesses do centro numa única candidatura, ou se terão várias, né? Mas o fato é que o que tem de mais concreto é a esquerda se organizando melhor com essas federações, né? Essa federação PV, PT, PCdoB e PSB, né? Provavelmente a gente vai ter uma federação pessoal-rede também. Exato. A Marina me falou isso, eu conversei com ela, acho que há um mês atrás, ela disse que estava conversando realmente com o pessoal nesse sentido, né? Mas o fato é que, do lado de lá também, né, você vê um movimento de direita ali tentando se organizar. O próprio União pelo Brasil, né, surgiu ali para ser de centro, mas agora o movimento que eu estou vendo é de que nem os bolsonaristas vão sair dali. Eu, né? eu acho curioso que assim, a gente tem uma discussão no Brasil de terceira via. Só que a gente passou os últimos, 10 anos atacando um grupo no Congresso extremamente fisiológico chamado Centrão. Isso. A terceira via nada mais é do que o Centrão, gente. Centrão, que foi quem derrubou a Dilma, né? A gente tem que dizer isso. Eduardo Cunha recebeu o pedido de impeachment em retaliação que foi quem deu o poder ao Michel Temer, que conduziu o Brasil até a eleição. A gente tem que provocou essa figura nefasta que a gente vive na história, que se chama Bolsonaro. Mas diga-se de passagem que não foi a direita que conduziu aquele impeachment, né? Quer dizer, foi o centro realmente que talvez tenha tido ali um interesse conjunto. Eu tenho uma questão, Álvaro, quando alguém chega e diz, eu sou de direita, a primeira coisa que eu pergunto sempre, beleza, você é de direita, vamos conversar sobre Adam Smith. Porque assim, esquerda e direita são campos filosóficos, são campos políticos. Perfeito. Num resumo grosseiro, o que eu tenho? Eu tenho a esquerda que diz que a vida humana ela tem que ser prestigiada em relação às relações comerciais e patrimoniais. Na direita eu tenho uma posição que diz que o patrimônio e a economia devem ser prestigiados e se o indivíduo está tendo problemas, está passando fome, foi por opção dele. Eu sou da opção que eu tenho que prestigiar as pessoas. Agora, quando alguém chega com essa, porque são direita e esquerda, beleza, eu sou de esquerda. Eu li Gramsci, eu li Marx, eu li Lenin, eu li Trotsky. Aí alguém, você é de direita, você leu pelo menos Adam Smith? Se o cara diz, se você diz que é de direita, só porque você não concorda com o que eu defendo. Com a esquerda, né? Sem nunca ter sequer lido o que eu defendo, você não é de direita, você é reacionário, você é burro, você é qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas de direita você não é. Qualquer ali, né? Exatamente, se a Maria vai com as outras. Certo. E aí, mas aí nós tivemos esse cenário, né? E que deve se repetir agora. Né? Tudo indica que nós teremos mais uma eleição polarizada. Aí. Sim, o que eu acho uma coisa positiva. Você acha? Eu acho, porque... Por falta de concorrência? Ou... Não por falta de concorrência, por saber aonde eu estou, por saber onde a gente está pisando. Por exemplo, se eu vejo alguém que apoia, vou falar objetivamente da polarização, Jair Bolsonaro, dificilmente eu vou ter algum diálogo a estabelecer com ele. Se eu vejo alguém que apoia o Lula, eu sei que eu posso discordar dessa pessoa, mas eu sei que essa discordância ela vai se dar dentro de bases democráticas, dentro de uma discussão mais institucional. Eu tenho dito o seguinte, se aparecer um vídeo hoje do Bolsonaro de coturno dando uma bicuda na boca de uma senhora na noite de Natal, ele vai continuar tendo 20% da população que o apoia. Esse apoio ele não é ideológico, esse apoio ele tá personificado em machismo, em misoginia, em apologia à tortura, esse tipo de coisa, que eu abomino. Então esse pessoal não tem como conversar, esse pessoal a gente tem que combater. Agora, Marcelo, tem um detalhe aí, né, nesse pensamento. Você tem 30%, 20% a 30% de votantes ali para o Bolsonaro, ou de intenções, e 30%
20% a 30% de votantes ali para o Lula. Vamos Não, colocar. tá bem maior. Não, vamos colocar. Vamos botar 40% para o Lula e 20% para o Bolsonaro. Tudo bem, temos 60% definido. Sim. Mas nós temos 40% indefinido. E esse é o tal do fisiologismo que você cita, é o pessoal do centro, é o insatisfeito com a direita, é o insatisfeito com a esquerda. É a turma que por algum motivo vai não votar... Não gosta de nenhum dos dois lados. Não sei se não gosta, eu acho que não se posiciona. Não, acho que não. Olha, eu converso com muita gente que deixou de apoiar o Bolsonaro e muita gente, pouca gente eu já ouvi, é verdade, que deixou de apoiar a esquerda. A esquerda eu acho que é muito mais, como você falou, muito mais ideológica nesse sentido, mais firme nesse sentido. Estuda. Exatamente. O pessoal de direita é aquela coisa, votou porque ele não queria mais o Lula e lá e tal. E agora, depois da decepção com o Bolsonaro, foi pro meio e tá tipo assim, não sei o que eu vou fazer. É o que eu vejo, é como eu vejo essa galera, entendeu? Eu vejo o seguinte, quando alguém chega e não, eu não sou Lula nem Bolsonaro, é Bolsonaro. Porque a questão... Quem é Lula, é isso que quer dizer. Quem é Lula, mas eu acho que a questão vai além. Eu respeito muito institucionalidade. Tanto que a gente mencionou agora há pouco aqui a relevância da instituição partido político. Quando eu vou começar um debate com alguém, a primeira coisa que eu preciso saber, você entende que a democracia é um valor inegociável? Entendo. Beleza. Você entende que as instituições devem se sobrepor a sentimentos pessoais? Entendo. E o que significa a instituição se sobrepor? Pô, eu detesto fulano, mas eu não posso usar um cargo que eu venha a ter para prejudicar fulano só porque eu não gosto dele. E isso a gente viu acontecer demais no Brasil. Tanto que culminou isso com a declaração de suspeição do Sérgio Moro, que foi eu até brinco, deixa eu bater na madeira aqui, se a gente tiver um segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro, é capaz de eu votar no Bolsonaro. Porque o Moro é muito pior que o Bolsonaro. O Moro é dissimulado. Olha aí. Não, mas não vai acontecer. Se acontecer isso, eu faço como eu fiz em 2018. No dia da posse do Bolsonaro, eu saí do Brasil. Não queria estar aqui naquele momento. Mas, graças a Deus, não vai acontecer. A democracia vai prevalecer, a institucionalidade vai prevalecer. Nós vamos demorar ainda para curar as feridas que o bolsonarismo vai deixar. Porque o Bolsonaro vai passar. No dia 1º de janeiro de 2023, ele não vai mais ser presidente. Mas o bolsonarismo vai continuar existindo. Aquele cara que acha que porque tem uma pistola na cintura, tem o direito de dar tiro na casa do vizinho, porque quer ficar com som alto até 3 horas da manhã. É o cara que acha que porque ele está num carro maior, ele pode jogar em cima do motoqueiro, pode espancar o entregador de comida. Esse tipo de gente, infelizmente, ainda vai continuar se fazendo ver na sociedade, vai demorar para eles voltarem para o esgoto de onde o Bolsonaro tirou eles. Bom, Marcelo, eu queria falar um pouquinho, antes da gente encerrar a entrevista, sobre as possibilidades que você enxerga. Hoje você está no PSOL, não é isso? Sim. Quais são os planos do Marcelo aí nesse médio prazo? Curto, médio prazo, né, digamos. Construir partido. O PSOL ele tem um potencial gigantesco. Ele é hoje, ele saiu de 2018 como o segundo maior partido de esquerda do Brasil. O maior é o PT, o segundo que se afirmou foi o PSOL. Só que no Amazonas a gente não acompanhou isso. O desempenho político do PSOL no Amazonas, ele está muito aquém do desempenho político do PSOL nacionalmente. Então, a tarefa que eu vesti a camisa, que a minha presidente estadual está vestindo também, é de construir um partido relevante. É de a gente sair dessa eleição de 2022 com um PSOL robusto, é da gente ter a certeza de que em 2024 o PSOL vai eleger pelo menos 2 ou 3 vereadores, para a gente poder construir um partido grande e com voz. Então, a médio prazo, esse é o objetivo. Ajudar a construir um partido robusto, com voz e que tenha dimensão na sociedade. Esse é o Marcelo Amil, senhoras e senhores. Muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Me chama sempre, quando você chamar eu venho aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo o portal. Compartilha esse vídeo. Procura no Google aí, Marcelo Amil, tem Facebook, Instagram, tem meu site. Vamos dialogar, vamos construir e sem perder a esperança, porque os dias vão voltar a ser melhores. Obrigado, gente.